Oi, gente! Hoje vamos para o nosso segundo vídeo desse curso de extensão. Nós vamos dar início ao capítulo 1. Eu vou abrir os slides para quem não viu o primeiro vídeo entender um pouquinho melhor. Então, esse é um curso de extensão, né? Deixa eu abrir aqui. Um curso de extensão, porque eu sou estudante da Uninter. Meu nome é Ayla Cristina dos Reis, meu NU é 20, 27, 18. Eu faço licenciatura em psicopedagogia, reta final, psicopedagogia no ensino médio. Esse é o estágio desse curso de extensão. Por que estágio em formato de curso de extensão? Porque em tempos de pandemia nós temos a oportunidade de não parar com o nosso curso e fazer esse curso de extensão com a intenção de levar informação à comunidade, ok? Eu dei início a esse estágio no vídeo anterior e comecei aí a apresentar para vocês esse livro, Teorias da Aprendizagem, um encontro entre os pensamentos filosófico, pedagógico e psicológico. Esse é um livro da editora Intersaberes, escrito por Maquiline Oliveira Gomes Nogueira e Daniela Leal, ok? Eu fiz a apresentação deste livro no vídeo anterior, foi um vídeo breve, volta lá, assiste, se você não assistiu o vídeo anterior, para você entender sobre o que a gente vai falar nesse curso de extensão, né, esse embasamento teórico aí deste livro, do que se trata. E hoje eu vou dar início ao capítulo 1, que nos diz pedagogia e psicologia, ciências que se complementam. Eu vou dar início ao capítulo 1. Esse livro tem capítulos bem longos, então eu não sei se a gente vai conseguir fazer um capítulo por vídeo, ou se vamos ter que dividir esses capítulos em 2 vídeos, porque para não ficar muito cansativo também, né? O pessoal assistir aí vídeos muito longos. Então, a gente vai, no decorrer do vídeo aí, decidindo se dá para terminar ou se a gente para e continua no próximo vídeo, tá bom? Mas então, vamos dar início ao nosso capítulo 1 e a gente vai resolver. Bom, estudar algo, historicamente, significa estudá-lo em movimento. Essa é a exigência fundamental do método dialético. Quando uma investigação envolve o desenvolvimento de algum fenômeno em todas as suas fases e modificações, desde que surge até o seu desaparecimento, isso implica expor manifestadamente sua natureza. Conhecer sua essência, já que somente em movimento demonstra o corpo que existe. Assim, pois, a investigação histórica da conduta não é algo que complementa ou ajuda o estudo teórico, senão que constitui o seu funcionamento. Isso foi citado por Vygotsky, 2001, páginas 67 e 68. Neste primeiro capítulo, descreveremos brevemente como se deu o encontro entre a pedagogia e a psicologia no caminhar da história. Por ser a pedagogia uma área voltada a como ensinar e a como aprender, é fundamentalmente na psicologia que ela encontra teorias que possibilitam a compreensão dos fenômenos educativos no ambiente escolar. Trataremos desse assunto a partir do capítulo 2. Para que isso ocorra, entenderemos que, por fenômenos educativos, a diversidade e as variáveis de natureza educacional e psicológica
que estão presentes nos processos educacionais. Além disso, o assunto deste primeiro capítulo se faz fundamental para que possamos tratar da polarização criada ao discutir a aproximação da educação com relação não só à psicologia, mas também às demais ciências humanas e sociais, e para além delas, a filosofia. Miranda, 2005, página 1. Nesse sentido, e para darmos conta dos dois apontamentos anteriores, inicialmente sintetizaremos a história da pedagogia e da psicologia, descrevendo como ambas as áreas foram se constituindo. Veremos que, apesar de existir uma linha frágil e tênue que separa filosofia, pedagogia e psicologia, há um vínculo que as imbrica em uma espécie de simbiose que as confunde até os séculos XVIII e XIX, como também pontuamos na introdução desta obra. Da paideia à pedagogia, um caminhar histórico. Bom, os primeiros indícios históricos da pedagogia datam aproximadamente do século XVII, quando o tcheco Comênio afirmou que era necessário ensinar tudo a todos, pois, a seu ver, tanto a criança quanto o jovem mereciam cuidados especiais para a efetivação de uma aprendizagem mais produtiva e deleitosa. Entretanto, não podemos esquecer que, desde a Grécia Antiga, juntamente com os estudos e as teorizações sobre a filosofia, já se encontravam indícios do que viria a ser a pedagogia. Afinal, do ponto de vista da educação, a Grécia dos períodos clássico e helenístico foi o núcleo constitutivo da tradição ocidental, ou pelo menos de alguns dos elementos que a caracterizam. Isso porque, segundo Gautier, ao manter contato com muitos outros povos, culturas e tradições, os gregos tiveram como consequência o estímulo a reflexões sobre sua própria tradição e, portanto, sobre a sua visão da verdade, da justiça, da beleza, de governar a cidade e da educação da juventude. A figura do pedagogo, nesse período, já era, portanto, a de um acompanhante da criança, de alguém que controlava e estimulava suas experiências. Era a figura que promovia transformações e que enfatizava, no mundo mediterrâneo, as experiências dos mestres de verdade, diretores da vida espiritual e mestres de almas, basta lembrar de Sócrates. Assim, os pedagogos eram protagonistas da formação juvenil, a qual se enriquecia com as experiências dos profetas hebraicos, os educadores do povo e a voz educativa de Deus. Nas palavras de Cambi, o mundo antigo colocará como central essa figura de educador, espiritualizada e dramaticamente ativa na vida do indivíduo, reconhecendo-lhe qualidades e objetivos que vão além daqueles que são típicos do mestre docente, aspecto que depois, mas já a partir de Platão, será próprio também dos pedagogos, dos filósofos educadores ou dos pensadores da educação que devem iluminar os fins e os processos de educador. É também nessa época que surge o conceito de paideia,
relativo à formação do homem por meio do contato orgânico com a cultura, organizada em curso de estudos, com um centro dedicado aos Studia Humanitatis, que amadurece por intermédio da reflexão estética e filosófica e encontra na pedagogia uma teorização da educação subtraída à influência única de costume, seu próprio guia, ou, como descreve Gautier, como primeiros professores, os sofistas exercem um novo ofício que não se compara a nenhum outro no seio das sociedades tradicionais, o de docente. O ofício dos sofistas, ao contrário, por exemplo, dos artesãos, não prepara para nenhum outro ofício preciso. Como se sabe, o artesão, como o ferreiro, aprende o seu trabalho por imitação e repetição, em contato com outro artesão, que por sua vez também o aprendera de outro mestre e assim por diante. Esses ofícios, de certa forma, fazem parte da tradição. Ao contrário, o ofício do sofista, em vez de mostrar aos outros um ofício aprendido por imitação e repetição, consiste, de preferência, em ajudar o outro a aprender a pensar. Ora, pensar é uma atividade que não se aplica a uma única ocupação, mas a todos os problemas da vida. Grandes viajantes, os sofistas encontraram matéria de reflexão em tudo o que estava à sua volta. Questionaram a tradição, interrogaram os fundamentos da verdade, da justiça, da beleza, da política e da educação. Eles refletiram no que poderia ser um homem instruído, isto é, aquele que tivesse atingido o máximo da plenitude, paideia. Cabe destacarmos que, apesar de o ofício ter sido criado pelos gregos, eles em nenhum momento refletiram sistematicamente sobre o ensino, sobre as maneiras de organizar e transmitir os conhecimentos. Consequentemente, não deixaram nenhum tratado de pedagogia. Entretanto, ao ler a República, de Platão, por exemplo, corre-se o risco de dizer que essa obra seria um tratado pedagógico. Contudo, os estudos sobre tal escrito mostram que ele é um tratado sobre a educação em geral e não sobre pedagogia. Apesar da ausência de tratados e registros que de fato definam a pedagogia, concordamos com Cambi quando ele enfatiza que não se pode esquecer que tais aspectos da educação antiga conferiam vida aos modelos que permeavam toda a formação do homem antigo. Segundo o autor citado, esses aspectos alimentavam e alimentam a história da pedagogia e da educação, que foi sendo construída com a contribuição de muitos modelos teóricos, com base em diversas experiências práticas, escolares sobretudo, e de diversas atitudes formativa-educativas, desde a concepção sofista, passando pela socrática, aristotélica, até chegar às escolas helenísticas. Em Sócrates, por exemplo, observa-se uma prática voltada ao pensar por si próprio, por intermédio de ensinamentos ministrados aos jovens em praça pública. E, nesse sentido,
Sua máxima, conhece-te a ti mesmo, podia ser considerada uma espécie de provocação para que cada pessoa fosse capaz de descobrir por si mesma a própria ignorância e também sua capacidade de superá-la, como relata Carpigiani, em 2000, página 14. Ao pensar, juntamente com os jovens, Sócrates promovia o desenvolvimento da subjetividade e da crítica, separando o sistema moral da religiosidade e enfatizando a conduta moral ancorada na consciência responsável. Ele entendia que, se fosse possível ensinar o homem a ver clara e inteligentemente a causa e o resultado de seus atos, talvez isso bastasse para que ele trilhasse um caminho bom. Surgiu assim um novo olhar para o sujeito, para o homem, pois, em direção a si mesmo, a psicologia socrática está ligada à introspecção e à ética que fundamentam o comportamento humano, tornando-o conhecido e passível de revisão. Em outras palavras, surge com Sócrates uma nova maneira de pensar, que revolve a forma e o significado da busca do conhecimento. Embora não tenha desprezado os modelos de entendimento daqueles que o procederam, ele exercitou a intelectualidade numa direção nova, colocando o homem como um objeto realmente digno de compreensão e de estudo. Para esse filósofo, não existiria filosofia enquanto o ser humano não se voltasse reflexivamente para si próprio. Segundo Gallo, Cornelli e Danelon, 2003, página 16, Sócrates conversava com as pessoas e frequentemente fazia perguntas. Levava seus interlocutores a ver os pontos fracos de suas próprias reflexões. Com base nisso, permitia que a outra pessoa tirasse suas próprias conclusões. Podemos afirmar que essa técnica remete aos consultórios de psicologia clínica, em que muitos psicólogos e psicoterapeutas utilizam um método semelhante ao socrático ao levar as pessoas a pensarem e refletirem sobre sua vida e suas ações cotidianas. Cabe ainda destacarmos que, na antiguidade, de acordo com Cambi, 1999, outra sala. Isso. Nada. A paideia era um dos modelos mais bem estruturados desse período da história da cultura ocidental. Sócrates reconhecia a necessidade do autoconhecimento e da autoformação, por meio do caráter pessoal, com tendências ao autodomínio e à autodireção, num processo contínuo e ininterrupto do nascimento à morte do indivíduo. Entretanto, ao propor uma nova forma de contemplar a paideia, por intermédio da pedagogia da consciência individual, Sócrates, segundo o autor, permitiu talvez um modelo mais móvel e original produzido pela época clássica. Cambi, 1999, página 89. Isso implica características que, por milênios, tornaram tal modelo paradigmático e capaz de incidir em profundidade sobre toda a tradição pedagogia ocidental. A tradição pedagógica ocidental, desculpe.
Já Platão, discípulo e herdeiro das ideias de Sócrates, além de ter elaborado um grandioso sistema filosófico de base idealista, que deu ênfase às ideias em relação ao ser-experiência, desenvolveu uma especulação que visava reconquistar a pureza e a função teológica das ideias. Atribuiu-se a ele o feito de ter fundado em Atenas, por volta do ano 387 a.C., a Academia, uma das primeiras instituições de ensino do mundo ocidental. Em sua teoria, verifica-se um pensamento pautado em dois tipos de paideias, uma mais socrática, ligada à formação da alma individual, e outra mais política, ligada aos papéis sociais dos indivíduos, distintos quanto às qualidades intrínsecas de sua natureza que os destinam a outra classe social e política. Com base em tais perspectivas, a academia, ou academia platônica, primava pelo ensinamento dialético, ao tentar conciliar as atividades didáticas com a especulação filosófica. Tal prática se dava principalmente porque, para Platão, a educação era um dos principais meios para se obter uma república ideal. Nesse sentido, o objetivo da educação seria o de praticar o bem, esse intimamente ligado à sabedoria, consequentemente, à busca pela verdade. De acordo com Moreal, Platão foi o primeiro a esclarecer uma filosofia da educação na cultura ocidental. Ele via a educação como uma necessária formação do espírito. Ao ensino cabia o conhecimento em geral, mas a educação visava uma boa conduta de vida à virtude. A grande questão era como formar os homens de bem e levá-los ao conhecimento do bem, assim como a sua prática. Com a chegada da Idade Média, período em que a fé prevalecia sobre a razão, houve certa modificação da paideia grega. Mais do que o espírito crítico, investigativo, lógico e racional, passou a existir uma organização em sentido religioso, transcendente, teológico, ancorando-se nos saberes da fé e no modelo da pessoa do Cristo, sofredora, mas profética. Isso não quer dizer que tenham sido deixado de lado os pensamentos filosóficos, pedagógicos e psicológicos que vinham sendo construídos. Tais pensamentos apenas ganharam novos contornos. A educação, de maneira semelhante a outras áreas, desenvolveu-se em estreita simbiose com a Igreja, com a fé cristã e com as instituições eclesiásticas, que eram as únicas que tinham permissão para educar, formar e conformar. Era da Igreja que partiam os modelos educativos e as práticas de formação. Organizam-se as instituições ad hoc e programam-se as intervenções, como também nelas se discute tanto as práticas como os modelos. Lembramos que tais práticas e modelos eram selecionados com base no mesmo dualismo social das teorias e das praxes educativas. Existiam práticas e modelos para o povo e práticas e modelos para as classes altas, como na antiguidade. Outro ponto importante a ser lembrado é que as escolas, tal como as conhecemos nos dias atuais, são um pouco da Idade Média. Portanto, permanece a figura do professor que ensina e vários alunos de diferentes procedências as práticas ligadas ao lectio, uma leitura que ensina a orar, a refletir e a contemplar, e aos auctores, autores e autoridades. Também são ensinadas as praxes disciplinares e avaliativas,
assim como a escolha de determinados conteúdos culturais da escola moderna. Tais práticas, nas palavras de Campbell, relacionam-se a um campo social educativo que é central no mundo medieval e que a pesquisa histórica atual destacou como fundamental, o do imaginário instituído por múltiplas vias, linguísticas, escritas e orais também, mas, sobretudo, iconográficas, e estruturado em torno de valor religioso, resumido na forma cristã e tão solidamente organizada de modo ao perfil de toda uma cultura. Esse valor religioso produz uma imagem do mundo como ordem desejada por Deus, uma ordem estabelecida, invariável e definitivamente justa, sendo que qualquer rebelião contra essa situação dá lugar ao pecado. Os processos educativos eram, assim, os responsáveis pela constituição e pela difusão desse complexo imaginário. A esse respeito, Gautier, contrariamente à opinião de Campbell, afirma que a estreita relação entre a escola e o cristianismo permitiu a propagação da primeira e, ao exercer o papel de protetora da cultura intelectual, a Igreja conseguiu oferecer instrução literária com a formação religiosa. Na atualidade, ao pensar sobre as práticas educacionais correntes, apesar de os aspectos religiosos não estarem tão manifestados, não se pode ignorar que a ideia de fazer convergir influências com o intuito de educar ainda hoje é muito presente. Afinal, ainda há o intuito de que a escola não se limite a ser um simples lugar de instrução, onde os mestres, cada um por sua vez, transmitem o seu saber. Deseja-se que a escola promova a educação, que ela modele em profundidade os alunos, que lhes inculque valores. Deseja-se que a escola, além de uma usina de transmissão dos saberes, seja realmente um ambiente moral organizado. Essa citação de Gautier, 2013, página 61. Apesar de tantas mudanças, para Gautier, o período da Idade Média não foi uma época em que a pedagogia registrou reais progressos, pois inspirou-se amplamente na antiguidade. Para o autor francês, o ensino permanece tradicional, mesmo os conteúdos, mesma visão da aprendizagem, mesma formação dos mestres no decorrer do próprio trabalho, número sensivelmente pouco elevado de alunos. É preciso esperar ainda muito tempo para que se opere a revolução pedagógica. Ao final da prática da paideira cristã, configurada por uma longa época de profundas transformações, ocorreu um fenômeno complexo, de múltiplas dimensões voltadas ao conhecimento, à arte, à literatura e ao desejo de liberdade e de superação, o Renascimento. Deixa eu ver onde a gente pode ir aqui hoje, nesse vídeo. Tem bastante conteúdo esse capítulo. O Renascimento. E com ele constituiu-se uma nova visão de mundo e de homem, flanqueando as portas para os novos tempos. De acordo com Severino, 2006, esse movimento é uma expressão da chamada modernidade, que coloca o homem novamente no centro do pensamento ocidental. Para o autor, tanto quanto os antigos e os medievais, os pensadores modernos vão aproximar verdade e bem, aproximando o conhecimento nacional da prática educacional. Só que agora a razão é tomada na sua condição de potência natural, atuando
por conta própria em qualquer intervenção de ordem sobrenatural. O homem volta a ser medida de todas as coisas e não mais Deus. Intercessão não mais a cidade de Deus, mas a cidade dos homens. Por isso mesmo, a educação passa a assumir, ao longo da modernidade, o caráter de uma ação e de uma prestação pública, definindo-se como mediação própria para a contribuição da cidadania. Podemos afirmar, assim, que a Idade Moderna foi uma época de grandes revoluções. A Revolução Industrial, que teve origem na Inglaterra no século XVIII, ocasionou profundos impactos produtivos, econômicos, sociais, tecnológicos e científicos no mundo ocidental, pois, a partir desse evento, a era agrícola foi superada e a máquina passou a suplantar o trabalho humano. Enquanto a burguesia assumia o poder econômico, então, nesse período, mais especificadamente a partir de 1789, aconteceria na França a Revolução Francesa, que marcou o início da Idade Contemporânea. Essa revolução pode ser considerada, por um lado, uma revolução ideológica e social, por abolir a servidão e os direitos feudais e, por outro, um chamariz, pois a burguesia assumiu o poder político e passou a ter o controle social. Entretanto, não podemos esquecer que a modernidade é cheia de contradições, uma vez que, ao mesmo tempo que coloca o homem no centro das discussões, o alicia por meio de fortes condicionamentos por parte da coletividade, dando vida a um mundo moderno, em cujo centro estão a eficiência no trabalho e o controle social. Uma dessas contradições pode ser observada especificadamente na educação, que adquiriu o status de necessidade básica do ser humano, principalmente ao se tornar acesso universal ao sistema educacional, somando a melhoria da qualidade de ensino, tornar-se elemento essencial a qualquer discurso político partidário. Por outro lado, em vários momentos é possível verificar um discurso que vai justamente contra essa tendência, mostrando os males que decorrem da sociedade industrial e afirmando ser a educação em um dos meios pelos quais essa sociedade angaria adesão junto aos indivíduos. Gaboard, 2007, página 83. Isso evidencia o caráter problemático dos fundamentos da educação nas sociedades pré-industriais. Pois, se por um lado afirma-se que não é possível inserir a educação nas sociedades de consumo, por outro lado, em uma sociedade com tantas transformações, a educação se mostra como um mal a ser evitado. Todavia, apesar de tais apontamentos, não podemos perder de vista que a história da pedagogia moderna nasceu entre os séculos XVIII e XIX, sendo este último um período de grande desenvolvimento para as pesquisas elaboradas por pessoas ligadas à escola, que, nas palavras de Camby, foram empenhadas na organização de uma instituição cada vez mais central na sociedade moderna, para formar técnicos e formar cidadãos, preocupadas, portanto, em sublinhar os aspectos mais atuais da educação e instrução e suas ideias mestras que haviam guiado seu movimento histórico. A história da pedagogia nascia como uma história ideologicamente orientada, que valorizava a continuidade dos princípios e dos ideais. Convergia sobre
a contemporaneidade e construía o próprio passado de modo orgânico e linear. Ponto particular, assento sobre os ideais e a teoria, representada sobretudo pela filosofia. Trata-se, portanto, de uma pedagogia muito distante dos processos educativos reais, das instituições em que eles eram desenvolvidos, das práticas de educação ou instrução e das contribuições das ciências, sobretudo humanas. No entanto, como afirma Cambi, desde o pós-guerra confundiam-se novas orientações historiográficas no campo da pedagogia. Teve início, assim, um longo processo que levou à substituição da história da pedagogia pela mais rica, complexa e articulada história da educação, que só em anos recentes aparece definitivamente constituída como modelo guia da pesquisa histórica em educação e pedagogia. Segundo o autor, que é Cambi, não se trata de uma simples mudança de rótulo, mas de uma verdadeira e legítima revolução historiográfica que redesenhou todo o domínio histórico da educação e todo o arsenal da sua pesquisa. Dessa forma, passou-se de modo fechado de fazer história em educação e pedagogia para um modo aberto, consciente da riqueza e complexidade do seu campo de pesquisa e da variedade de articulação de métodos e instrumentos. Independentemente da mudança de terminologia de história da pedagogia para história da educação, precisamos enfatizar a importância da contribuição do pedagogo durante esse processo de constituição dos novos estudos. Isso se deve ao fato de que esse profissional passou a utilizar os conhecimentos técnicos e científicos e a se direcionar por intermédio desses conhecimentos, ampliando seu campo profissional, para poder reconhecer sua área como um território de investigação e de atuação. Por fim, como advento da contemporaneidade ou pós-modernidade, ou ainda complexidade, como alguns estudiosos preferem denominar, surgiu um novo panorama, uma nova forma de se compreender a educação, nem mais sob a prevalência de uma teologia ética, nem mais sobre a perspectivação política. Nesse novo panorama, passa a existir uma pedagogia que, ao se associar à utopia educacional, à ciência da educação e à filosofia da educação, deixa no passado as conotações ligadas às ideias de condução de criança e de preceptorado, para contribuir um estatuto epistemológico que supere os modelos passados, como descrito por Libânio. A pedagogia na contemporaneidade investiga a realidade educacional em transformação para explicitar os objetivos e processos de intervenção metodológica e organizativa referentes à transmissão, assimilação de saberes e modos de ação. Ela visa ao entendimento global e intencionalmente dirigido dos problemas educativos e, por isso, recorre aos aportes teóricos providos pelas demais ciências da educação. Trata-se, portanto, de reconhecer
que os processos históricos apresentados até o momento produziram mudanças igualmente amplas e que ainda estão em curso de transformação. Conforme Severino, deve-se observar que, infelizmente, por se tratar de um pensamento em construção, ainda não há como apreendê-lo em toda a sua extensão, profundidade e magnitude, mas se faz possível resignificá-lo de acordo com a atual realidade, que é escolar, social, econômica, entre outras. Bom, eu vou parar o vídeo aqui, porque tem muito ainda esse capítulo, senão vai ficar muito longo. A gente faz um outro vídeo. Olha só, tem muito embasamento aí, tem bastante. Então, eu vou deixar esse restante para um próximo vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, porque fica muito cansativo para a gente estar assistindo e estar entendendo, né, sobre o capítulo, que a gente fala muito sobre filosofia nesse primeiro capítulo, sobre os grandes filósofos aí, grandes estudiosos, tá? Então, por hoje é só. A gente volta com a continuação do primeiro capítulo. Eu vou pedir para você participe. E como participa? Curte o vídeo, deixa um comentário, por favor, deixa o seu e-mail para ajudar, para colaborar comigo e para você estar recebendo o certificado da Uninter desse curso de extensão. E desde já deixo o meu muito obrigada. E a gente volta no próximo vídeo com a continuação do capítulo 1 do nosso livro Teorias da Aprendizagem. Até breve. Tchau.